E eu resolvi não fazer psicologia e ter esse meu DNA muito diferentão. Eu acho que esse é meu diferencial, né? Sim. Eu não sou uma psicanalista, eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma orientadora parental, mas eu sei muito de tudo isso. Eu acho que eu me formei uma generalista. Legal. Né? E isso é muito bacana, porque se você precisar de ferramentas da teoria do apego, que vem da psicologia, né? Então, eu uso isso. Se eu precisar de ferramentas das mais diversas áreas. Às vezes é difícil definir o que se é, né? Em termos de um nome só. Mas eu acho que você foi lá na biblioteca, né? Leu, ou você foi. Imagina uma oficina mecânica bem organizada, sabe que tem aquele painel de ferramentas, né? Você se especializou em todas essas ferramentas e você sabe usar de uma maneira inteligente. Isso não quer dizer que ter feito a ADM tenha sido algo perdido, né? Nossa, jamais. Jamais. Né? Porque fazer a faculdade te dá cadência, né? Ela, de uma maneira indireta, ela ensina você a aprender a aprender. Aprender, Paulo, eu amei. Faz muito sentido. Não porque se você não tivesse feito faculdade, talvez você não conseguiria ter... Ser a minha empresária, minha administradora. Não, e mesmo assim essa coisa, né? É verdade, Paulo. É verdade. E esses 13 anos de vida corporativa foram só na Whirlpool? Não, eu passei por uma locadora de carros que hoje é líder nacional. Localiza? Sim, Localiza Unidas. Na época era Unidas, agora elas se fundiram, né? Tá. Lá eu cheguei à gerência de marketing, eu era uma das pouquíssimas gerentes mulheres em um meio bem masculino, né? E uma das mais novas também, me dediquei muito, muito mesmo. E aí o que aconteceu? Em paralelo eu comecei todos esses meus estudos, né? E naquela época foi em paralelo, você não acabou e depois você... Começou. Não, foi em paralelo. Porque e era o clique foi na primeira experiência. O clique foi na primeira, Marcelo, justamente. Foi na primeira. Lá no treinamento comportamental, né? Que eu dei na Whirlpool, que eu olhei pra tudo isso que é o comportamento, não do consumidor, mas do humano. Sim. E eu fiquei muito impressionada com isso. E aí, é legal você falar isso, porque às vezes o cara de marketing acha que o ser humano é só um consumidor. Não, ele é muito além de consumidor, né? Ele não fica pensando em consumir coisas 24 horas por dia. Não. É isso que que às vezes os caras precisam lembrar as pessoas. Pois é, o sentir tá lá dentro, e por trás de todo consumidor tem uma pessoa, né, com todos os mecanismos humanos. Por trás de uma pessoa tem um consumidor, né? Boa, é isso, e vice-versa. Né? E aí, Pauli, o que eu fiz, né? Eu sou daquela época que eu fazia, foi em paralelo, e eu fazia terapia escondida. Toda sexta-feira na hora do almoço eu ia pra terapia, porque naquela época, né, quando eu comecei meus estudos há mais de 20 anos, há 22 a gente estava juntos na SPM, mas há 20 e poucos, né? Eu comecei meus estudos, e aí o que acontece? As escondidas, porque não pegava bem fazer terapia. Naquela época, fazer terapia era uma coisa assim, qualquer tempo ser problemática, cara, né? Como o mundo mudou nisso. Como o mundo evoluiu, cara. Que orgulho desse mundo. Vai, planeta, porque era escondido, Paulinho. Cara, não dava pra dizer, eu vou fazer terapia, porque senão iam te olhar. Era muito estranho. Veja que eu tinha a cabeça totalmente aberta pra isso, e eu tinha o senso de que se eu disser aqui que eu não vou almoçar, porque eu vou pra terapia, cara, vai ser muito estranho. E aí eu trabalhava aqui na Paulista, do ladinho da Estação Brigadeiro, até as 6 horas da tarde. Eu começava a atender 7, 8, 9, 10 horas da noite até as 11. As pessoas que faziam terapia comigo. Lá em São Caetano e uma época aqui na Paulista que também. Doido. Então, 2 turnos. 2 turnos. E foi assim que eu fui fazendo a minha migração de carreira, até que a minha carteira de clientes foi superando aquilo que eu ganhava, né, no meio corporativo como muito gerente. Muito inteligente essa transição. Porque, tem que ser assim, transição de carreira é algo que muitas vezes, né, as pessoas vêm até mim conversar sobre isso, porque eu fiz minha transição de carreira, porque eu sou administradora também. Eu acho que a transição de carreira, ela tem que ser feita em etapas, né? E com transição mesmo, não é da água pro vinho, não é 3, 2, 1. Porque a gente não sabe onde tá o vinho, qual primeiro é o vinho. Primeiro a renda extra, né? Primeiro aquilo virou uma renda extra pra mim, a terapia, pra depois virar a carreira titular. Agora, você teve, então, Whirlpool, Localiza, mais algum? Whirlpool Unidas era na época, agora tá junto com o Localiza. Lá eu fiquei por mais de 10 anos e na Whirlpool por alguns anos. Ficou bastante. Então foram só foram essas empresas que eu percorri. E depois disso eu realmente resolvi sair e ficar só com os meus atendimentos. Na Whirlpool, que é difícil falar assim, né? Mas eu tenho sempre uma frase que eu já falei aqui, falei pra Lelê, talvez também pra Carol, que é assim, é mais fácil ser homem do que ser mulher nesse mundo, né? Muito mais fácil.
Muito mais fácil. Ainda mais quando o assunto é carro, né? Ainda Sim. mais quando... Puxa, com certeza, a alta cúpula sempre formada por muito mais homens do que mulheres, né? E eu gostava, Poli, mas aquilo não me completava, eu não Sim. sentia que eu tava fazendo a diferença na vida de alguém do jeito que me planificava, né? Uma locação de carro é muito difícil mesmo, né? Não que não haja um propósito. Mas assim, por trás disso, e quando você fala da transição de carreira, eu acho que tem que ser nesse sentido mesmo, porque tem muita gente do digital falando, para de fazer faculdade, larga tudo e vai fazer isso. Não faz isso. Eu acho isso me irrita profundamente. Irresponsável. Agora, é irresponsável. Agora e a pessoa quebra a cara e se frustra, e é muito difícil retomar a autoestima, a autoconfiança, né? Porque às vezes eu vejo que algumas transições de carreira, às vezes elas são obrigatórias, né? Não tem jeito, né? Assim, o mundo exige de você isso, né? Não, eu tô até falando no meu caso, porque eu fiquei lá 25 anos na SPM, vida. de repente... Pum, foi necessário. E aí como é que se... Aí você se reinventa, né, Poli? Você tem que... E assim, não é uma coisa que tá reinventada já, né? Eu tive que percorrer um caminho de tentativa e erro. Tem começo, meio e meio esse caminho. Quando eu saí, eu falei, não quero saber mais de ser professor. Né? Eu falei, chega, né? E aí, isso volta depois, meio que como um vírus que estava inoculado ali, mas que depois brotou. Agora, às vezes eu vejo que, assim, para mim é a única opção, entre essa sensação. Não que seja a única, mas tem essa sensação. Okay. E mesmo assim requer muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque, de novo, a gente está falando das mudanças do mundo, né? E as pessoas mais velhas, né? Eu tenho um amigo que é bem mais velho do que eu, que foi professor na SPM, mas não de ADM. Ele fala, Poli, estamos cada vez mais invisíveis, né? Quem fica mais velho vai ficando mais invisível, né? E eu sempre falo, às vezes para os clientes que eu dou consultoria, você pega uma pessoa assim, cara, pega uma pessoa mais velha que tá precisando ainda de uma chance, porque tem uma coisa que é a experiência. A experiência, nada eu falo assim, pega com perdão da palavra, né? Não sei se pode falar a palavra, não sei se pega uma puta velha, né? Assim, gente que já teve a manha do, sabe, né? Sabe, gente que tem a manha da coisa, né? E que já tá bateu, precisando voltou, fazer. Deu certo, deu errado. E que precisa, às vezes, né? Que já teve um cargo lá, né? Puta, é muito legal isso. Legal. Tem uma potência que acho que o mundo vai descobrir. Algumas empresas são mais que é a curva de experiência, sabe? De pegar gente que já passou por uma grande... Isso economiza tempo. Economiza tempo. Claro, depende da atitude da pessoa, né? Eu falo que a vida é muito... Não pode ser uma pessoa nostálgica. Não. De querer viver de novo aquilo que retrógrada, né? Mas assim, não, cara, é a leveza. É a leveza. É a leveza do Mário René. Do René. Então assim, né, cara, no sentido de reinventar essas coisas, né? Que às vezes a vida exige também, né? Eu costumo dizer que a vida é muito curta pra gente aprender só com os nossos próprios erros, né? E acertos. A gente tem que usar a experiência dos outros, né? E uma pessoa mais vivida no meio, ela, né? E há 19 anos eu ouço pessoas dizerem o que elas pensam, o que elas sentem e como elas agem.